Gente, muito obrigada pela presença de todas e todos. E a minha inspiração de ler esse livro que eu também adquiri pela NEP, né? E é um livro que eu li 50% e já fiquei babando. Quem tem esse livro, então, vai acompanhar. Então, na verdade, eu estou me dando uma oportunidade de ler o livro de cabo a rabo. Eu estou dizendo, agora eu vou ler ele inteiro. Aí eu quero fazer duas considerações. Uma que tem uma introdução aqui na orelha, que é da Laura Upgler. Upgler, um dia eu aprendo a falar seu nome. E por isso eu acho que ela pode fazer uma introdução para a gente do que a gente vai achar aqui dentro. E outra que tem muitos nomes em inglês e eu não sei falar inglês, então vocês já vão me perdoando logo de cara, tá? E o último aviso é que, enquanto eu estiver fazendo a leitura, vocês todas podem, se quiserem, ficar com o áudio e o vídeo desligado, porque eu não vou fazer edição. Do momento que eu começar a ler, eu vou jogar lá no YouTube. Eu vou cortar só essa introdução, que está todo mundo aqui, eu não sei se vocês querem ou não aparecer, e eu vou jogar direto lá no YouTube sem cortes. A gente vai poder fazer comentário, esse é o objetivo, que a gente possa fazer comentários, e eu vou parando e vou perguntando, e alguém vai falando, é só abrir o microfone e pedir para comentar, eu mesmo também vou pedir, e assim a gente vai até o final. Não é importante ficar com vídeo e áudio aberto, não. Mas se quiser, pode ficar, só sabendo que vai estar lá na pastinha do YouTube, tá bom? E que, se vocês tiverem de vídeo aberto, vai aparecer o rostinho de vocês, tá bom? E eu não compartilho direitos autorais. E aí, Olha, Laura, faz uma introdução. Esse livro é do ano 2000, que eu vi aqui. ele Ele escreveu é em 20... publicado no ano 2000, né, por Thomas Verne e Pamela Weintraus. Olha aí, comecei. Não Mas é, que veio para o Brasil em 2014. A é. tradução foi para 2014. E tem aqui uma participação da NEP. Você gostaria de fazer uma introdução, minha querida Laura? Posso fazer a introdução? O livro Thomas escreveu em 2023, foi publicado. Ele tem até dois 2000 títulos. e... Desculpa, 2003. Ah, 2003. E aqui está dois títulos. 2000, viu? Copyright 2000, tá? Ele escreveu e aí foi publicado, porque ele conversou muito comigo sobre esse livro em 2023, porque estava justamente frustrado da editora não fazer um super tour, porque na Vida Secreta da Criança Antes de Nascer, que ele escreveu em 81, o Thomas foi convidado em vários programas de televisão, de rádio, em vários locais, várias cidades da América do Norte. Esse daí, quase nada. Essa Pamela é uma pessoa que ajuda ele a fazer uma edição. Ele não é escritor. Aliás, ele escreve poemas, ele escreve bem, mas é sempre bom ter, quando a gente não é um escritor, né, é sempre bom ter alguém. Mas dessa vez, porque ela é a mesma que fez A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer, nesse livro ela ficou mais fria com ele, mais distante, mais ocupada em outras coisas. É muito tempo, né? O 2000 para 1981 é uma grande distância de tempo. Então, mas o Thomas, nesse livro, colocou assim o que ele chama de alma dele. E não é um livro para gestante, algumas gestantes podem até gostar de ler. É um livro difícil, no sentido de que ele diz coisas lindíssimas, mas de repente ele diz: faz isso, isso, isso. Bom, tudo bem, seu filho aos 25 anos vai estar preso. É um livro duro. Vai ser um delinquente. Quer dizer, é um livro com muitas coisas mixtas. Seria muito bom ler antes de gestar e ter assimilado. Ler, inclusive, na adolescência, ler com 20 anos e gestar aos 30. Mas é um livro importante. Se o Thomas não é um grande escritor, ele é um grande pensador. Isso é importante. E ele descobriu, por acaso,
com um paciente que existia memória, uma memória assim com uma pessoa de 3 meses de idade, na vida intrauterina. Vocês lembram que isso não existia nem na psiquiatria, nem na psicologia. Freud havia pedido para as pessoas entenderem que memória é a partir da linguagem. Antes da linguagem, não tem memória. Então, antes de 2, 3 anos, é impossível lembrar. E foi no consultório dele que um homem, de seus 40 anos, estava contando um sonho e começou a chorar, e parou de contar o sonho, chorou, mas chorou por uns 10 minutos. Thomas Verne, excelente psicanalista, psiquiatra, deixa o homem chorar e depois pergunta o que houve. E diz, doutor, eu tive um sonho horrível e eu sei que é invenção minha, mas eu me via sozinho, numa agonia, numa solidão, num berço, não sei se branquinho, azulzinho, mas ele dá a cor. E eu sei que isso não é verdade, porque eu sei da cor do meu berço, eu vejo as fotografias de quando eu era criança. Mas o Thomas, excelente cientista e muito bom intérprete de sonhos, isso é um dos dons dele. Diz assim, mas então, por que você não pergunta para sua mãe? Não, doutor, vai, pergunta. Semana seguinte, diz, doutor, você não vai acreditar. Meus pais não tinham como comprar um berço no início, e durante os 4 primeiros meses, 3 primeiros meses, eu tive esse berço emprestado de um vizinho. Depois eles Oh, compraram. O Thomas, ele, quando conversa, né? Eu tive muitas horas de conversa com o Thomas, porque nós estávamos na diretoria da APA. Ele me convidou e o meu marido também em 86. Então foram muitas horas de conversa. E ele dizia: eu tinha uma escolha. Ou eu pegava esse fato, que contradiz tudo que eu estudei, e coloco na gaveta e abafo o caso, ou eu vou começar a investigar. É como se uma coisa saísse voando pelo quarto e eu ia ter que contestar o que eu sei das leis da gravidade. Ele fez esse gesto assim. Eu só sei que na época não tinha nem fax, nem e-mail, mas ele começou a escrever cartas para os terapeutas para saber se alguém sabia de alguma coisa. Ele conta essa história de novo nesse livro, porque ele conta isso muito bem na Vida Secreta da Criança Antes de Nascer. Mas, enfim, vamos ele descobrir hoje, a partir de hoje. é impressionante como ele tentou de tudo para que os psiquiatras, os psicólogos entendessem, aprendessem esse aporte. Ele era um ser muito sério, nunca foi oba-oba, nunca foi New Age. Ele era de uma formação, inclusive não tem doutorado em psiquiatria, mas atrás do nome dele tem umas letrinhas, X, Y, tem umas coisas. Essas letrinhas é mais que um doutorado. Então, é um cabeção esse Thomas. Estudioso. Ele, inclusive, pessoas escreveram para ele com relação à psicologia pré-natal. Tinha um amigo, David Chamberlain, que ficou depois amigo dele, que disse: então, vamos levar isso de verdade para a sociedade de psicologia nos Estados Unidos? E eles não quiseram saber desse tipo de psicologia, porque era muito novo. E ele disse: bom, então, não querem a nossa participação, vamos fazer a nossa. E aí, 2 anos depois, 83, eles fazem o primeiro Congresso Internacional de Psicologia Pré-Natal e Perinatal. Sim. Tinha umas 500 pessoas, nunca teve mais de 500 pessoas. Teve 500 pessoas naquela época, depois em San Diego, outra vez 500 pessoas, e desde então nunca mais. Como? Por quê? Até isso é bom estudar, é uma resistência. É a resistência. As pessoas abraçam, acham interessante a ideia e de repente somem. Será, Vanja, que é porque essas pessoas nasceram também e que de repente foi difícil? Não sei. Então, nesse livro, vocês imaginem esse Thomas Verne, ele ainda não tinha, agora que ele está com mais de 80 anos, mas já estava lá, 70 e pouco, senta e escreve tudo o que ele quer dizer para a humanidade. Então, é um livro que tem momentos tão bonitos, de tanta poesia, tanto lirismo, e uns momentos de tanto realismo. Eu não sei se eu diria essas coisas É assim. porque tem muita pesquisa, né, Laura?
sempre. Ele só É por fala isso, o que é, pesquisou. né? Então, é uma honra estar aqui com você, Vanja, porque a Vanja tem outros métodos de pesquisa que o Thomas Verne, e vai ser muito bom ver os dois juntos. Vai ser muito bom. Traz E- para a gente os teus insights, Vanja, porque a maneira como você pensa sobre esses assuntos ensina muito para a gente. E não tem laboratório de ratinho para a gente saber disso. é, eu obrigada, minha querida, muito obrigada. Eu vou, como eu falei, eu vou deixar isso aqui, essa gravada, essa leitura, né, gravada no YouTube. Aí eu vou pedir para vocês, Carla, Laura, Vanessa, né, a Magali, que estão trabalhando com mulheres, né, na pré-concepção, na concepção e tal, que repassem o link, depois eu vou deixar o link do YouTube, e que incentivem elas olha, a leitura coletiva é mais animada, quem sabe, né? E aí, havendo É, mais participação, não só aqui, mas, né, que isso possa ser propagado, porque, assim, como eu falei, eu li 50%, porque é um livro difícil, né, Laura? Ele é um livro que bate e beija. perfeito, E perfeito. aí, na hora que ele bate, você, quem é esse cara? Aí depois ele vem e beija, ele alucina. Então é um livro difícil, não é um livro que você senta e lê de ponta a ponta. E daí então chegou uma hora que eu falei assim, ai cara, vai esperar um pouquinho. E aí agora eu falei assim, não, vamos fazer uma rodada quente. Eu não sei quantas vezes eu vou ler, mas quem faltar agora vai estar lá no YouTube, quem chegar também vai estar no YouTube. Eu vou escrever dia 1, dia 2, dia 3, tá bom, gente? Então, Maravilha. Uma pergunta a fazer para a Cristiane. Cristiane, essa foto é de agora, de Paris? Você está em Paris? ela está em Buenos Aires. Ah, em Buenos Aires. Não Ela peguei. está em Buenos Aires. Que Não, essa foto é de linda. 2013, 10 anos atrás. Eita, Mas olha, é muito bom ver. É lindo esse lugar, né? Oh, meu Deus, Uhum, é saudades. Le muito Champ de lindo. Mars, Campo de Marte. então Obrigada. nós vamos começar a leitura. Aqui o subtítulo é O Bebê da Manhã, um novo paradigma para a criação dos filhos. Tem uma orelha maravilhosa, uma introdução, tem aqui sumário, são 14 capítulos. E depois tem por que publico esse livro, tem apresentação, e a gente vai começar na introdução, para quem está com o livro, é na página 11. E depois a gente já começa o capítulo 1. Se vocês pararem de me ouvir, tiver alguma questão, me chama. Quem quiser fazer a intervenção, é só abrir o microfone e falar. Quem tiver que sair mais cedo, tudo bem. E eu agradeço a presença de todos. Então, introdução. Durante a última década, descobertas revolucionárias na área da neurociência e da psicologia abalaram teorias antigas a respeito das primeiras fases do desenvolvimento, demolindo nossas mais respeitáveis tradições de criação de filhos. As informações de laboratórios de primeira linha, como os de Yale, Princeton, Rockefeller e outros, têm um alcance de tirar o fôlego. A partir do momento da concepção, o cérebro da criança é conectado a seu meio ambiente. A interação com o meio ambiente não é apenas um aspecto do desenvolvimento do cérebro, como se pensava, é um requisito absoluto que faz parte do processo desde os primeiros dias no útero. Em geral, quando se trata das primeiras fases do desenvolvimento, os cientistas que não fazem parte do campo da neurociência, inclusive aqueles que dão aulas em universidades e influenciam a opinião pública, defendem pontos de vistas mais tradicionais. A maioria dos geneticistas, por exemplo, ainda pensa
que os genes são os fatores mais decisivos na determinação da maneira pela qual o cérebro se desenvolve. E, até recentemente, a maioria dos psicólogos concordava que, antes dos 3 anos de idade, a experiência tem uma influência limitada sobre a inteligência, as emoções e a estrutura do cérebro. Porém, as últimas descobertas da neurociência provam que essas ideias são incorretas. O cérebro é sensível à experiência ao longo de toda a vida, mas é a experiência tida durante os períodos críticos da vida pré-natal e imediatamente seguinte ao parto que organiza o cérebro. Olha aí, nem começou, hein? Nosso cérebro e, por extensão, nossa personalidade emerge da interação complexa entre os genes com que nascemos e as experiências que temos. Agora sabemos o que sempre nos pareceu verdade intuitiva, que a separação entre psique e corpo, ou natureza e educação, é impossível. Eu acrescentaria aqui, entre ciência e espiritualidade, essa separação é impossível. Não tem como ser fidedigna. Todo processo biológico deixa uma impressão psicológica e todo evento psicológico modifica a arquitetura do cérebro. Em resumo, as primeiras experiências determinam, em grande parte, a arquitetura do cérebro e a natureza e extensão das faculdades mentais dos adultos. Uma relação segura com um ou dois cuidadores principais leva a um desenvolvimento mais rápido das capacidades emocionais e cognitivas. Essas interações não conferem só vantagens temporárias, conferem também vantagens permanentes, por serem a ferramenta número 1 utilizada pela evolução para construir o cérebro. Essas descobertas surgem em contraposição a conceitos errados sobre o desenvolvimento infantil, conceito que nos deixaram perdidos durante anos e anos. Não podemos mais invocar as fases abstratas do desenvolvimento sugerida por pensadores como Freud e Piaget, que atribuíam pouquíssima percepção ou cognição à criança com menos de 3 anos de idade. Por mais sedutoras que suas teorias tenham sido durante muitas décadas, elas simplesmente não resistem ao rigor das modernas varreduras do cérebro, nem dos estudos duplo cego feitos com os recém-nascidos. Não podemos mais apelar para a teoria da evolução de Darwin como prova de que os seres humanos são autômatos, inconscientes, impulsionados pelos genes a propagar impiedosamente a espécie e a sobreviver. A natureza da construção do cérebro significa que isso é uma impossibilidade. E não podemos mais ver os nossos filhos através das lentes da economia, perguntando-nos com a exposição à pobreza ou ao crime, perguntando-nos como a exposição à pobreza ou ao crime vai afetar a vida deles, a menos que também levemos em conta os fatores mais importantes de convivência com a mãe e com o pai. Escrevi O Bebê do Amanhã para construir uma ponte entre as polaridades, para fazer uma conexão entre as ideias problemáticas do passado e as verdades vislumbradas pela ciência, entre o poder da experiência e o poder dos genes. Vou descrever a interface entre a psicologia, como a mãe ou o pai pega o bebê no colo, e a biologia, o que acontece no corpo e no cérebro do bebê. Há 10 anos, eu só poderia dar alguns palpites a respeito disso. Hoje, com base em centenas de descobertas dignas de confiança e passíveis de verificação feitas pelas principais universidades e laboratórios do mundo, as respostas são certas
e estão fadadas a mudar nossa maneira de criar os filhos e educar os jovens. Ao tomar os conceitos da psicologia e traduzi-los em fenômenos concretos, mensuráveis e observáveis, os neurocientistas revelaram a programação interna do ser humano para o desenvolvimento de muitas capacidades, como a capacidade de se relacionar socialmente, de ter empatia, de amar. Quando e como os pais podem esculpir o cérebro em desenvolvimento para criar algo aparentemente tão fugidio quanto a bondade básica. Que lindo, né? Quando é tarde demais? Quando é tarde demais? Quando é que a depressão e a violência começam de fato? Será que os pais têm condições de eliminar as predisposições a esses estados antes deles se tornarem, por toda a vida, profecias que parecem se realizar só por terem sido feitas e repetidas muitas e muitas vezes? As lições secretas da neurociência e do desenvolvimento infantil dão respostas importantes a essas perguntas. Um exemplo: a nova ciência do cérebro lançou um ataque esmagador contra a noção de que o aprendizado é mais ou menos constante durante os 3 primeiros anos de vida. O que as tomografias nos dizem é o contrário, que o aprendizado é, na verdade, explosivo, ocorrendo à medida que as regiões diferentes do cérebro são ativadas, de acordo com o cronograma, para o desenvolvimento de capacidades específicas, da linguagem à música, passando pela matemática. Se você ensinar algo ao seu filho, quando a janela que dá o aprendizado dessa capacidade estiver aberta, ele vai aprender rápido. Se perder essa chance, essa capacidade vai ser difícil de ser adquirida mais tarde, se não for impossível. Toda a época definiu o cérebro em termos de suas principais tecnologias. Portanto, só há pouco tempo vimos a passagem da velha analogia do cérebro como circuito elétrico para o cérebro como computador. Perfeito. Embora o cérebro tenha certas coisas em comum com os computadores, ele é muito mais sutil e complexo. Em primeiro lugar, é um organismo vivo, capaz de crescer, multiplicar-se e morrer. Em segundo lugar, e este é um fator realmente crucial, ele é banhado por uma sopa bioquímica de hormônios, neurotransmissores e polipeptídeos que lhe permitem estabelecer uma comunicação de mão dupla com regiões extensas do corpo. São essas moléculas mensageiras que permitem às mães grávidas se comunicarem tão intimamente com seus filhos ainda por nascer. E mais tarde, são as mesmas moléculas que determinam se temos tendências à depressão ou à alegria, à ansiedade ou à calma. Os computadores não têm consciência, não sofrem, nem se alegram. E, ao contrário dos leitores desse livro, carecem do desejo básico de tornar o mundo melhor para os jovens. Que lindo! Um novo paradigma para a criação dos filhos, é um subtítulo. Uma nova ciência do cérebro prova que a emoção humana e o senso de identidade originam-se não no primeiro ano após o nascimento, mas muito antes, no útero. Quando sugeri esse conceito pela primeira vez em meu livro em 1981, A Vida Secreta da Criança por Nascer, ele foi considerado controvertido. Talvez porque naquela época a pesquisa ainda fosse preliminar. Expus-me à crítica notória da comunidade científica. Enquanto os cientistas vociferavam, grandes segmentos do público, mães em particular, aceitaram prontamente as conclusões. Que as mulheres grávidas e seus filhos ainda por nascer conseguem perceber os pensamentos e sentimentos uns dos outros.
que faz diferença sermos concebidos com amor, com pressa ou com raiva, e se a mãe deseja ou não a gravidez. Que os pais se saem melhor quando vivem em um ambiente calmo e estável, quando não tem vícios e quando tem apoio dos familiares e amigos. Nos últimos 10 anos, dúzias de demonstrações e milhares de estudos e conclusões de pesquisa revalidaram minhas ideias originais, principalmente a respeito do papel crítico que as experiências pré-natais e primeiras experiências pós-natais desempenham no desenvolvimento da personalidade e da psique. Mas isso não é tudo. Com base em algumas extraordinárias técnicas novas, os neurocientistas também mapearam a biologia do vínculo e do afeto. Quando a mãe olha amorosamente nos olhos do filho recém-nascido, o corpo desse bebê recebe uma injeção de hormônios que levam à socialização e à empatia do seu cérebro. É literalmente, deixa eu reler. Quando a mãe olha amorosamente nos olhos do filho recém-nascido, o corpo desse bebê recebe uma injeção de hormônios que levam à socialização e à empatia. E seu cérebro é literalmente programado para a capacidade de amar. O termo científico é dotado da capacidade de amar, tá? Entre aspas. A pesquisa prova que, no decorrer dos primeiros anos de vida, o cérebro do bebê sintoniza-se constantemente com o cérebro da pessoa que cuida dele para produzir os neurotransmissores e hormônios certos na sequência apropriada. Essa programação determina, em grande medida, a arquitetura do cérebro que o indivíduo vai ter durante a vida toda. Uma sintonização incompleta ou inadequada pode lesar as paredes nervosas do córtex pré-frontal, a sede das nossas funções humanas mais avançadas, produzindo desde uma vulnerabilidade prolongada até problemas psicológicos. Mas quando a programação é adequada, a criança é dotada de um verdadeiro manual de instruções para ter saúde. Mesmo que inconscientemente, o fluxo constante das mensagens verbais e não verbais enviados pelos pais e outros responsáveis interage com a biologia para regular o crescimento do cérebro. Os novos estudos revelam que toda a experiência dos primeiros tempos da concepção em diante afeta materialmente a arquitetura do cérebro. Da viagem até o canal vaginal por onde vai nascer, até as tardes na pracinha, a criança vai registrar cada experiência que tiver no circuito de seu cérebro. Sempre que a mãe acaricia o bebê, sempre que o pai brinca com a filha ou o filho, esses atos fisiológicos são convertidos instantaneamente em processos neurohormonais, que transformam o corpo e criam o circuito do cérebro da criança. Toda vez que uma criança é traumatizada ou sofre maus tratos, a integridade do circuito é ameaçada. Se o trauma for muito profundo, a arquitetura do cérebro ficará lesada de forma permanente. Tudo o que a mãe grávida sente e pensa é comunicado por meio de neurohormônios a seu filho por nascer, tão inevitavelmente quanto lhes são transmitidos o álcool e a nicotina. Entre mãe e bebê, ele está falando. Assim, como o vírus de um computador corrompe gradualmente os programas de qualquer sistema que ele infecta, também a ansiedade, depressão ou estresse da mãe alteram a inteligência e a personalidade, pois recriam aos poucos os circuitos do cérebro. A conclusão que a genética não é destino, que o meio ambiente é da sua maior importância para o desenvolvimento, coloca uma nova responsabilidade sobre os ombros dos pais, mas também oferece uma nova oportunidade. As lições da neurociência, da psicologia do nascimento e do desenvolvimento inicial
ainda desconhecidas por grande parte do público e até pela maior parte dos especialistas, vai transformar a arte de criar filhos. No passado, sabíamos que a estimulação era coisa boa, mas qual o melhor tipo? Quanto e feita por quem? Será que o tom da voz da mãe faz a diferença? E se a criança deve ser exposta à música quando ainda está no útero, de que tipo deve ser essa música deve ser? Eu li errado, mas é isso. Quando eu era pai de uma criança pequena, só conseguíamos responder intuitivamente a essas perguntas. Hoje, as mães e os pais podem consultar um mapa rodoviário baseado em estudos conclusivos que esclarecem a teia complexa de influências essenciais para a construção de um cérebro humano. Nas páginas que seguem, vou detalhar as lições secretas de criação de filhos, para que as crianças tenham a saúde, a capacidade, a paixão, o bom humor e o caráter duradouros do bebê de amanhã. Para maximizar a utilidade deste guia, vou apresentar as lições em ordem cronológica, começando com a nossa temporada no ventre materno. Gente, ai meu Deus, eu arrepiei, quis chorar, engasguei, tossi, meu Deus, como é tão profundo esse cara, né? E o mais legal é que ele agora vai entrar com dados científicos na história. E assim, é o que a Laura perguntou no início, né? Por que não interessa isso, né? Mas a gente vem se perguntando isso há muitos anos, né, Laura? Por que isso não interessa? Mas você e a Carla Brusso têm nesse livro confirmações e confirmações daquilo que vocês já haviam compreendido, sem nem saber que outros estavam pensando nisso. Isso dá uma alegria, né? Você ser confirmada em seu trabalho diário, das suas intuições, do que você entendeu ali com a vida e ver um ser importante falando disso catedraticamente. É muito bom, né? É muito bom, assim, eu comento isso numa passagem do meu livro, Nascimento, um aprendizado extrasensorial, que ali eu falo assim, que eu sempre aceitei coisas a respeito do nascimento, eu sempre enxerguei o nascimento de uma forma diferenciada, e como eu fico alegre, né, a partir daquela escrita intuitiva, de saber que a ciência cada dia mais estava colocando, né, nos livros as teorias que a gente sempre acreditou há milênios, talvez, né? Daí a gente vai falar da Ayurveda, que vem falando disso. E olha que eu não sou estudiosa de Ayurveda, mas eu sei, né? Então, conceitos que estão no inconsciente, e quando a gente vê uma violência, né, uma mãe não desejar um bebê, ou um pai, enfim, tantas coisas que acontecem, a gente sabe que ali vai ficar uma marca. E como ele fala de computador, olha só, quem teve LP, disco de LP, né, ou mesmo de CD para escutar música, sabe que se arranhar, fica marcado e não tem jeito de tirar. E é isso que ele falou aqui, que se arranhar o cérebro, que é o nosso computador, não tem jeito de desmarcar. Tem como minimizar o estrago, né? A gente passava, na minha época, um líquido, uma cera, para ver se a agulha, né? Olha como eu sou velha, se a agulha não pulava, né? Se ela conseguia passar por uma boa parte, mesmo o CD, né? A gente passava um líquidozinho e tomava um cuidado, porque era para ver se o CD, mesmo o DVD, se ele ia rodar, né? Sem pular. E é isso que a gente faz com as crianças, a gente tenta minimizar a marca que está lá. Todos nós temos uma marca, né? Diga, Magali, querida. Estava pensando nessa questão que a Laura trouxe, né?
de repente apareceram 500, mais 500 pessoas, e de repente sumiu todo mundo, né? Aí eu lembrei, assim, que eu acho que, logicamente, obviamente, tem a ver com a história do nosso nascimento, a história de como a gente teve os nossos filhos, né? E aí traz uma culpa muito grande, que foi assim que eu senti quando eu ouvi uma palestra da Eleonor Luzes, aqui em Brasília, na UNB, e eu falei, caramba, tanta coisa que eu fiz errado, meu Deus, não tem como consertar isso, não tem como voltar no tempo, não tem como, né? Enfim, eu acho que traz um pouco isso, e por isso que a gente não quer ouvir, porque, nossa, já é tanta treta que rola, né, na gestação, na criação, no nascimento, e a gente fica, meu Deus, como que eu vou consertar isso? Não tem como voltar, né, esses adultos para dentro do meu ventre de novo, fazer essa criança de novo, né? Então, assim, aí depois, claro, eu fui amadurecendo essa ideia, enfim, é isso que eu tinha para oferecer. Eu procurei oferecer o melhor que eu podia para os meus filhos, né? E agora, sabendo disso, é uma oportunidade de oferecer isso na roda de gestante, com as mulheres que eu atendo. Então, isso é muito bonito. Eu acho que esse lugar de transformar, né, de passar, às vezes eu falo aqui com a minha filha, né? Mas não falo assim com ele, ou isso, aquilo, ela. Mas você falava assim comigo? Eu falei, olha, tudo bem, eu falava assim com você, mas agora eu já aprendi outras coisas, e se eu não puder passar isso para você, você vai repetir, né, comportamentos que não foram legais, né? Eu converso com ela, não foram legais. Então, por que que você vai perpetuar algo se eu tenho esse conhecimento, né? Que pode ser diferente, que pode ser melhor, que pode ser mais prazeroso esse lugar do maternar, né? Mas é muito engraçado, acho que caminha por esse lugar aí, né? Então, assim, a gente entender que esse livro ele dá tapas e beijos, mas assim era o que a gente tinha e podia no momento em que a gente foi pai, mãe, né? Enfim, as relações aconteceram dessa forma, mas agora, né? Meu sonho era que esse projeto da Eleonor Luzes começasse lá no ensino fundamental a ser ensinado nas escolas, para, né? Magali, fosse mas pensado tudo. Acima disso que você está falando, né, que a gente não tinha mais informação e que a gente cometeu muito erro, acima de nós tinham muitas inteligências que fizeram por onde nos manter nesse lugar. Só que agora acabou. Acabou. E agora nós vamos começar um outro tipo de criação, a partir da consciência da pré-concepção, e acabou. Esse tempo que ficou para trás, ele acabou mesmo. E agora a gente vai entrar num novo tempo. E é por isso que é importante falar do paradigma da criação com apego. É um paradigma. E agora que a gente vai começar uma nova história da criação. Quanto mais a gente propagar isso, melhor. Vamos fazendo devagarzinho, devagarzinho, né? Diz um palestrante que eu acompanho, que ele fala assim, vamos fazendo montinho, montão, montinho, montão, montinho, montão. E daí a gente vai aumentando o montão. Vamos continuar? Olha, eu vou ler até 22 horas, tá? São 10 para as 10. Eu vou ler até 22 horas e aí vou pausar, tá certo? Alguém quer ler? A voz está chata, alguém quer ler? Cansaram? Ótima, se alguém quiser ler, tá. Então vamos lá. Esse capítulo 1, a travessia do mar amniótico. Então ele vai falar da vida intrauterina, página 19 para quem está acompanhando. Por meio daquilo que chega a ser uma mudança de paradigma em nossa compreensão da psique humana, sabemos agora que a interação com o meio ambiente não é apenas uma característica interessante do desenvolvimento do cérebro, mas sim um requisito absoluto, introduzido no processo à medida que o cérebro cresce, passando de uma única célula a 100 bilhões delas a partir do momento da concepção. É esse requisito da construção do cérebro, diz o neurocientista Myron Hofer,
da Universidade de Colômbia e do Instituto de Psiquiatria do Estado de Nova York, que explica por que há tanta atividade fetal desde uma fase tão inicial da gravidez. Interagindo com o meio ambiente através do movimento, a experiência da criança por nascer oferece uma base sobre a qual o cérebro pode se formar. Ninguém duvida que a alimentação da mãe é importante para o bebê em desenvolvimento. Mas hoje, estudos feitos por Hofer e outros sugerem uma influência maior ainda. Os sinais que chegam, cristalizados através da mãe, como um redemoinho de comportamentos, sensações, sentimentos e pensamentos. Mergulham o feto num mundo primordial de experiências que dirigem constantemente o desenvolvimento da psique. No começo, é um subtítulo. A faísca da nova vida surge quando um espermatozoide fertiliza um óvulo, contendo a contribuição genética da mãe para a prole. Os óvulos são liberados dos ovários e viajam através das trompas de Falópio, os ovidutos, para que o útero, na proporção de aproximadamente 1 por mês. Vou ler porque parece que ficou esquisito. Contendo a contribuição genética da mãe para a prole, os óvulos são liberados dos ovários e viajam através das trompas de Falópio para o útero na proporção de aproximadamente 1 por mês. Os óvulos são poucos, mas os espermatozoides são abundantes, produzidos em grande número. Chegam a ser 300 milhões por ejaculação e sobem pelo colo do útero e atravessam as trompas de Falópio, apostando uma corrida para chegar ao óvulo. A doutora Eleanor, nessa última aula que ela deu agora, ela disse que ninguém aposta corrida coisa nenhuma, que é tudo muito perfeito e sincronizado. Um espermatozoide defendendo o outro para que o espermatozoide enamorado do que conseguir conquistar o óvulo que vai conseguir que o óvulo se abra para ele. Então, só um espermatozoide vai vencer essa corrida, entrando no óvulo e ativando uma reação bioquímica em cadeia que muito provavelmente vai resultar no nascimento de um bebê 9 meses depois. A busca da individualidade, da sobrevivência, começa nesses primeiros momentos, antes da concepção propriamente dita, quando os espermatozoides, um diferente do outro, competem pelo acesso ao óvulo. Embora a maioria dos concorrentes se movimentem na direção do óvulo, a uma velocidade de cerca de 10 centímetros por hora, um punhado de ases da velocidade fazem a viagem completa em 5 minutos. Na verdade, hoje os biólogos dizem que as células de espermatozoides parecem pertencer a 2 grupos, os guerreiros e os soldados. Os soldados formam uma retaguarda cuja função é impedir que qualquer elemento não autorizado, o esperma de outro homem, interfira nos avanços amorosos dos seus irmãos. No passado recente, os especialistas achavam que a fertilização acontecia quando as enzimas da cabeça e de todo o espermatozoide, agindo como dinamite, faziam explodir a carapaça externa do óvulo para o espermatozoide poder alojar-se lá dentro. Hoje sabemos que todo óvulo seleciona o espermatozoide com o qual se funde. Então, é uma escolha, gente, é uma escolha. Tomando a primeira decisão irrevogável da vida de uma pessoa. Na realidade, em vez de participar passivamente desse drama, o óvulo abre sua carapaça e abraça literalmente o espermatozoide, pelo qual se sente atraído. É um namoro, e o óvulo vai se abrir para o enamorado eleito. Olha que lindo. Quando os genes maternos e paternos se misturam numa única célula, forma-se uma nova entidade chamada zigoto.
No decorrer dos próximos dias, o zigoto divide-se muitas vezes, produzindo primeiro uma mórula, termo derivado da palavra grega que significa framboesa, e depois num blastocisto. Depois de 7 dias, o blastocisto desce, boiando pelo oviduto, a trompa, né, para se fixar na parede posterior do útero. Mas aqui ele muitas vezes enfrenta problemas. Como metade do material genético do novo organismo deriva do pai, o sistema imunológico da mãe identifica o blastocisto como uma substância estranha e lança um ataque contra ele, exatamente como faria contra um vírus ou um estilhaço qualquer. É assim que são os abortados, é assim que são abortados muitos embriões que se encontram em seus estágios iniciais de formação. Essa luta de vida e morte vai marcar todos os sobreviventes por meio do processo da impressão celular, tornando-se, de certo modo, a primeira lembrança experiencial que temos. O subtítulo é O Cérebro Faz Sua Estreia. Depois do implante bem-sucedido do blastocisto, as células crescem e se diferenciam, formando os primórdios do esqueleto, dos rins, do coração e dos pulmões. Os primeiros indícios do cérebro da criança por nascer surgem com a aparência do sulco neural ao longo do embrião em crescimento, mas ainda minúsculo, cerca de 17 dias depois da concepção. Por volta do 21º dia, surgem rugas em torno do sulco, chamadas de dobras neurais, e por volta do 27º dia, as dobras que se enrolaram em todo o sulco para formar o tubo neural, precursor da medula espinhal e do cérebro. Olha, e muitas vezes, antigamente, a gente nem sabia que estava grávida, hoje em dia é mais precoce. E eu observo quanto tumulto acontece nesses primeiros 30 dias. E eu fico pensando, né? Que interferência esse tumulto, enquanto a mulher não sabe, o homem não sabe que estão grávidos, né? Que tipo de interferência isso faz na constituição neurológica, que é a primeira que está sendo feita. Eu penso nisso. Quando o tubo neural se fecha no 27º dia, as células da sua extremidade anterior começam a se dividir tão rapidamente que dobram de número a cada hora e meia. À medida que se dividem, elas também se diferenciam, produzindo assim as estruturas mais importantes do cérebro. Entre elas, os hemisférios cerebrais, o cerebelo, o diencéfalo, o mesencéfalo, as pontes e a medula oblonga. Você vê, até o 30º dia. 27º dia, né? Nesses primeiros dias da gestação, as primeiras células do cérebro continuam sua divisão rápida, migrando para a zona de multiplicação, original na parte anterior do tubo, para as regiões mais distantes do cérebro que está florescendo. É durante essa viagem migratória que as células cerebrais, guiadas por uma série ainda obscura de mensageiros químicos, começam a forjar uma rede de verdade. Pelo fato de o sistema estar se multiplicando com muita rapidez e por ser tão complexo, é extremamente vulnerável às lesões causadas por concentrações inadequadas de hormônios ou toxinas, bem como uma miríade de perturbações externas, e consequências podem ser terríveis. De acordo com o mecanismo inicial, as primeiras células do cérebro formam o que os cientistas chamam agora de escadas corticais. As células nervosas usam essa escada para subir de uma zona de multiplicação para regiões mais exteriores do córtex cerebral, o centro do pensamento. Quando lesadas, as células não conseguem subir as escadas e se movem para o lado, de modo que o caminho das novas escaladoras fica bloqueado. Em caso de pane no sistema, o resultado pode ser anormalidades do desenvolvimento.
Há quem acredite que duas espécies de ratos mutantes, chamados de ratos rebobinadores e ratos cambaleantes, por causa de seu comportamento motor bizarro, são o resultado desse tipo de anormalidade do desenvolvimento. Diz Arnold Scheibel, professor de neurobiologia e psiquiatria e ex-diretor do Instituto de Pesquisa do Cérebro do Centro Médico da Universidade de Los Angeles, Califórnia. Nos seres humanos, problemas semelhantes podem contribuir para a esquizofrenia, epilepsia do lobo temporal, dislexia e alguns tipos de distúrbios de caráter. Ai, Jesus! Estudos preliminares sugerem que a maioria dos sociopatas intratáveis sofreu lesão durante a subida da escada no processo de desenvolvimento do cérebro. Mas subir a escada é apenas um dos desafios enfrentados pelas células cerebrais embrionárias. À medida que essa rede jovem evolui, os neurônios têm de se conectar com as células-alvo, especializadas em regiões distintas do cérebro. Se os alvos ainda não se desenvolveram, então são geradas células substitutas em grande número. Sem as células-alvos ou substitutas, os neurônios acabam no lugar errado ou simplesmente definham e morrem. Quando as coisas dão certo, as células substitutas são destruídas e as verdadeiras células-alvos assumem seu lugar na arquitetura do cérebro. Segundo Scheibel, 1997, essa extraordinária sequência de processos que culmina numa mudança de parceiros é no estabelecimento de conexões permanentes, é passível de erro e os resultados podem incluir um grande número de problemas cognitivos e emocionais, sérios ou leves, que se manifestam em vários estágios da vida do indivíduo. Estamos apenas começando a entender esse fenômeno complexo. Mas certos tipos de dislexias podem ser um dos resultados dos problemas ocorridos durante essa mudança de conexões corticais. A gente vai parar aqui. O próximo subtítulo é A Natureza da Rede. Em 27 dias, nossa, nós somos heróis da resistência, nós somos sobreviventes, nós somos especiais, nós somos vencedores. Que palavras mais vocês têm, gente? 30 dias. 30 dias, o sistema nervoso central para a vida toda está feito, está instalado. E essa rede que ele explica, né, que o neurônio vai estabelecer, mas que ele tem que subir uma escada cortical, essa rede vai nos permitir ter empatia, altruísmo, pensamento a largo prazo, ou não. Não nasce com essa possibilidade, vai ter que construir, porque há mais neuroplasticidade do que se pensava. O que a gente faz é para a vida e outras coisas poderão acontecer também ao longo da vida. Mas por que não dar o melhor instrumento do mundo, né? A mãe é um luthier, né? E vai fazer o violino mais incrível, o instrumento mais extraordinário para que a vida desse ser que vem esteja bem. Não tem maior presente do que um cérebro, né, Vanja? E olha como tem uma perfeição na criação, né? Não é só jogar lá e boa sorte. Nesse primeiro mês, a mulher só quer dormir. Ou seja, ela já é desligada em um dos disjuntores dela, ou pelo menos, se ela tem 10, 8 disjuntores são desligados para dizer: não participe, não ouça, esqueça, não vá, durma. É um bloqueio, né, estratégico. Ai, meu Deus, gente, quem quiser abrir para o comentário, pode comentar, a gente vai continuar essa leitura. Eu tenho vontade de continuar, mas nós vamos continuar essa leitura na próxima sexta, 21 horas, que é o horário que, por incrível que pareça, eu consigo fazer isso. E quem puder vir, vai ser um grande prazer. Vanja, isso te fez logo pensar em
na inteligência cósmica, que desenhou esse processo tão incrível, né? Você vai direto para Deus quando fala tão bem da célula, né? Tem uma ligação. Não, direto. eu tive uma, enfim, na sua leitura, né? Quando fala que existe esse enamorar, né, do espermatozoide com óvulo, aí, não sei, eu senti isso assim comigo, né? Que independente da relação do homem e da mulher que aconteça ali, existe um amor ali naquela ligação, né? Daquelas meias células. Então, assim, todo ser humano, toda vida, ela chega de um ato de amor, né? É, E aí, ao longo desse processo, enfim, aí vem o ambiente, os sentimentos, né? Os comportamentos, os pensamentos que vão influenciando em todo esse processo. Ontem a Laura estava falando disso, né? De como tudo isso influencia na construção mesmo dessa criança, né? Enfim, no despertar dessa vida de uma forma mais amorosa ou de uma outra forma, né? Que ele já começou a dar as patadas, né, na gente, né? Mas é isso, o meio ambiente ele tem um papel fundamental assim em todo esse processo. Não tem como você desvincular isso, né? E é isso, esse negócio do sono, super concordo, porque é um sono que eu me lembro que eu dormia assim, né? É para você realmente desligar. E eu fico imaginando que também essa mutação, você vê que de uma célula para 100 bilhões de células para construir uma criança, né? Então, você imagina o tamanho do metabolismo que o nosso corpo está vivendo e a gente não percebe assim, né? A gente percebe porque a gente dorme, porque realmente é dorme, um cansaço, uma exaustão assim absurda, né? né? Mas é esse movimento, eu digo sempre para as mulheres, né, gente? Vocês não imaginam, né, o tamanho do movimento que está acontecendo dentro de vocês, né? Tá, E, e e é um, assim que você faz ali com poucas semanas, você faz um ultrassom com 10 semanas, né? Com 10, 12 semanas já tem um bebê completo ali, é, todinho, a feito. gente não recomenda que faça ultrassom antes da 16ª semana, só porque você tocou no assunto. Ah, pois é, Porque mas eu estou dizendo, você faz ultrassom, ultrassom é soco. então tem que avisar o povo lá do ministério, né? Porque o protocolo quanto mais cedo fizer, melhor para datação, Não que não tem sei esse o quê, protocolo. 10 semanas, Não tem esse 12 protocolo no Ministério da semanas. Saúde, não. O Ministério da Saúde fala 2 ultrassonografias por gestação inteira. Quem está falando de ultrassom com 9, 10 semanas, mas a gente não vai aprofundar nisso, não. Isso é coisa de, Nossa, isso é coisa de obstetra, mas a gente não vai aprofundar pois aí, é, não. A gente não vai loucura. aprofundar aí. Procura no Ministério da Saúde, não tem. A Rede Cegonha é muito clara. São 2 Mas não é isso que a gente ultrassonografias. vê. É, não, a Ai, que gente não chato vê. isso. Mas por que o SUS dá 2 ultrassonografias? Por quê? Porque esse é o protocolo do Ministério da Saúde. Mas, enfim, nós não vamos entrar nisso. Eu só toquei porque você falou em ultrassom, eu falei, meu Deus, não. Gente, quem engravidar, não faça ultrassom antes de 16 semanas, por favor. Ótimo. Sabe que é porque eu ia dizer, antigamente a gente só ia saber que estava grávida, já estava quase no 3º mês, não era? Que a gente ia dizer assim, mas será que atrasou? Eu não sei, quer dizer, e aí você é preservado, né? Aquele tempo fica mais preservado. Hoje em dia, a gente sabe o dia que engravidou, a semana que ficou grávida, o positivo que deu e a sexagem fetal. É muita informação para um ser só. Mas, gente, olha, Muita. a discussão é deliciosa, eu amo, sei que vocês amam também. Muito obrigada e até, se ninguém mais quiser falar, se alguém quiser, está aberto, mas semana que vem a gente continua, tá bom? Ok? Abraço, Vanja, obrigada. Tá. Obrigada por todas. Boa noite.